melhor, né? Coloquei o cabo, acho que não vai cair mais. Então, como eu estava comentando, o movimento de rotação tem a ver com o giro do planeta ao redor do próprio eixo, e translação, ele gira ao redor de um astro. No caso, o astro são as estrelas, o Sol, né? Vamos pegar o Sol como a nossa referência, tá bom? Então vamos abrir ali o slide para ver as leis de Kepler. Tá? Então, um breve histórico inicialmente para você entender, né, já que você ainda não, não visualizou isso, né? Então só vou compartilhar aqui a tela com vocês. Agora sim. Então vamos ver aí uma situação. Bom, então vamos ver sobre as leis de Kepler. Então Kepler falava sobre a movimentação dos planetas ao redor de um certo astro, no caso, por exemplo, o Sol. Tá? Então ele falava sobre essa movimentação aí. Então, ó, só que essas leis, elas vieram de acordo com um breve histórico. Então é importante você anotar alguns nomezinhos aí, tá, no seu caderno. Então, leis que descrevem o movimento dos planetas ao redor do Sol. Não só o planeta Terra, qualquer planeta, tá? De qualquer galáxia, não necessariamente a nossa galáxia. Nós sabemos, né, que temos várias galáxias no espaço, não somente a nossa. Cada galáxia dessa corresponde a um Sol, né? Por exemplo, tem Sol muito maior do que o nosso Sol. O nosso Sol é considerado pequeno perto dos sóis que existem, né? E aí, os planetas que giram ao redor desses diferentes sóis, ou sols, né, acho que é sóis o plural, né, geram uma galáxia específica, tá bom? E aí, a movimentação desses planetas ao redor desses sóis, desse Sol, né, de acordo com essa galáxia a qual ele está colocada, pode ser descrita pela lei de Kepler. É importante falar que a lei de Kepler não é somente para nossa galáxia, é para qualquer movimentação de qualquer planeta, né, ao redor de qualquer estrela, ou seja, ao redor de qualquer Sol também, que seria uma estrela. E aí temos as três leis de Kepler, né, que são nessa ordem. Primeira lei, lei das órbitas elípticas, né, ó, nós estaremos vendo aí uma a uma, tá? Então, lei das órbitas elípticas. Essa é a primeira lei. Aí temos a lei das áreas, que é a segunda lei, e a lei dos períodos, que seria a terceira lei. Eu acho muito legal essas leis, porque explica algumas coisas, comprova algumas coisas, biblicamente falando. Né? Você vai ver que tem alguns sinais de que a ciência e a própria religião, colocando assim, elas se encaixam. Tá? Então você vai perceber que as leis de Kepler é uma das explicações que a ciência e a religião se encaixam. Pensando também um pouquinho na matemática, né, na estatística, você vai ver que é uma coisa que comprova algumas teorias colocadas na Bíblia, né? Ah, professor, você vai começar com essa história de novo, mas é importante falar isso, né? Que as leis científicas, elas não são excludentes, ou seja, elas não se separam das leis cristãs, né? Uma coisa tem a ver com a outra. Então, o que está na Bíblia, lá, por exemplo, que ocorreu, por exemplo, a formação do universo, não é excludente ao que a ciência nos diz. O que é excludente, às vezes, é uma interpretação. Tá? Eu interpreto de um jeito que nos mostra que a ciência que não é bem daquela forma que deveria ter sido interpretada. Né? Então, você vai perceber ao decorrer dessa explicação que as leis de Kepler, elas explicam a possibilidade da formação do universo conforme a Bíblia nos diz, né? Então a gente vai perceber isso daí. É bem importante esse tipo de relação, tá? Então, juntos, essas leis explicam como funcionam o movimento de qualquer corpo orbitando algum astro maciço, né? Astro, no caso, estrela, vamos pegar como Sol, como planetas ou estrelas, tá? Então são essas três leis. Então coloque no seu caderninho, a primeira lei, lei das órbitas elípticas. Segunda lei de Kepler, lei das áreas. Terceira lei de Kepler, lei dos períodos, tá? Então vamos lá, vamos ver ali essas leis. Então, um breve histórico, né? Então se você está colocando aí como subtópico, escreva assim, ó, histórico.
Então, os primeiros a descreverem os sistemas planetários, explicando os movimentos dos corpos celestes, foram os gregos. Bom, o grego começou com tudo, né? Basicamente, a ciência toda que nós conhecemos, ela tem base na origem filosófica, que é da origem grega, né? A parte grega filosófica. Porque os gregos eram divididos em filósofos e guerreiros, né? Lembra lá de Esparta e Atenas, né? Então, o pessoal de Atenas, eles eram mais filosóficos, né? Eles eram mais políticos, eles pensavam mais, né? E o de Esparta, geralmente, era aqueles mais guerreiros, né? Eles eram treinados para a guerra. Então, pensando na parte filosófica, toda a parte da ciência, a própria química, física, matemática, teve origem na ciência, na filosofia grega. E essa parte não é diferente, né? Então, alguns nomezinhos importantes aí. Ó. O mais famoso sistema planetário. Então, o que é o sistema planetário que você conhece? Como que é o sistema planetário? Quem está no centro de tudo? Vamos ver ali, você colocar para mim no chat. Ó. Quem está no centro do nosso sistema? Sabemos que temos vários planetas, né? E o Sol. Quem está no meio desse sistema todo? Vamos ver se você coloca ali. É um nome somente. Será que é o planeta Terra? Será que é Júpiter? Será que é Marte? Será que é Saturno? Será que é, sei lá, será que é o Sol? Então, quem está no meio do nosso sistema solar, considerando os conhecimentos de hoje em dia? O que você colocaria para mim aí? Bem rapidinho ali. Isso, ó, o Vesu colocou Sol. Isso, Vesu. Atualmente, nós pensamos que é o Sol o sistema central, tá? Que é o mais aceito atualmente. Mas isso nem sempre aconteceu isso. O ser humano, ele gosta de se supervalorizar, né? Achar que é o centro do universo, né? É normal nós pensarmos isso. Nós somos o centro de tudo. Tudo foi feito para nós. Não deixa de ser mentira, né? Porque a Bíblia diz isso também, né? Que o ser humano é a criação mais importante, mais perfeita que Deus fez. Né? Então, pensando nesse sentido, realmente, nós somos a melhor e a mais importante criação de Deus. Tudo que foi feito, né, foi feito de acordo com as nossas necessidades. Deus pensou em tudo que foi feito para que nós pudéssemos viver, né? Só que quando nós pensamos dessa forma e achamos que nós somos o centro do universo, temos a ideia de que a Terra, que é o local a qual nós vivemos, é o centro de tudo. Tá? Então seria mais ou menos assim o pensamento. Ó. A Terra, né, que é o local onde nós vivemos, vocês têm o microfone aberto para participar, tá, pessoal? Então aqui a Terra está no centro e tudo gira ao redor da Terra. Né? Então tá lá os planetas girando, né? Ó, os planetas girando e o próprio Sol girando ao redor do planeta Terra. A essa definição que veio da filosofia, que foi escrita por Cláudio Ptolomeu, escrita não, né? Pensada por Cláudio Ptolomeu, 100 a 170 anos após Cristo, mais ou menos, considerava que o centro do universo seria a Terra. E a palavra terra, do grego, é geo. Geo significa terra. Por exemplo, geografia, estudo da terra, né? Estudo do solo, de uma forma geral. Então, a esse conceito que dizia-se que a Terra era o centro de tudo, é chamado de geo, que é terra, né? Ó, geo está no centro. Então era chamado de geocentrismo. Então esse conceito dizia que a Terra, o nosso local de convivência, né? O nosso local de vivência, no caso a Terra, está no centro de tudo, paradinha, estagnada. E tudo girava ao redor deste planeta, certo? Então a minha mão, por exemplo, é o Sol. Ela ficava girando aqui, ó, girando aqui, certo? Então esse conhecimento, a esse pensamento, essa filosofia foi denominada de geocentrismo, as terras no centro de tudo. Ok? Só que isso é um pouco antigo, né? Aí continuando, ó, segundo esse sistema,
Cada planeta descrevia uma órbita circular, cujo centro descreveria outra órbita circular em torno da Terra. Ou seja, né, explicando de uma forma simplificada, o Sol, né, a Terra, conforme eu disse, ó, ficava quietinha, e aí os planetas girando uma órbita circular. Circular. O que é um círculo? Qualquer ponto que você pegue, ó, pegar de frente aqui, ó, qualquer ponto que você pegue numa órbita circular, ela tem a mesma distância, certo? Então é como se fosse, o planeta Terra é como se fosse uma bola, né? E aí todas as distâncias eram exatamente as mesmas, porque era tudo de forma circular, girando ao redor do planeta Terra, ok? Então esse aí era o geocentrismo. E aí, em 1473 a 1543, o Nicolau Copérnico, astrônomo polonês, criou uma nova concepção do universo, considerando não mais a Terra, e sim o Sol no centro, que é o sistema heliocentrismo. Só para nível de curiosidade, a palavra hélio significa Sol. Por que Sol? Vamos ver. Ó. Porque o Sol, nesse exato momento, está acontecendo uma reação de fusão nuclear. Acredito que você já tenha estudado isso em química, né? Que existem substâncias que são chamadas de isótopos. O que é o isótopo? É um elemento que possui o mesmo número de prótons. Necessariamente é o mesmo elemento. E existe um elemento que é o hidrogênio, que ele possui 3 isótopos, que é o hidrogênio. Então, eles são número atômico 1, puxar um pouquinho de química, tá, pessoal? Química e física, elas estão diretamente ligadas. Então, existem basicamente 3 hidrogênios, né, que são são os principais, né? São os principais em relação à aparência, ou seja, aparência não visual, aparência de existir. Então, existe um hidrogênio de massa 1, que é esse número que estou colocando, existe um hidrogênio de massa 2 e existe um hidrogênio de massa 3. Esse de massa 2, o de massa 1 é chamado de prótio, o de massa 2 é chamado de deutério, certo? Então, esse aqui chama-se deutério. Deutério. E o hidrogênio de massa 3 é chamado de trítio, certo? Trítio. E aí no Sol, nesse exato momento, está acontecendo o quê? Uma fusão, uma junção de 2 hidrogênios desse, que no caso são esses dois aqui, ó. Então está juntando nesse exato momento o deutério e o trítio. Então a fusão faz o quê? É uma junção desses núcleos formando um núcleo maior. E aí você soma os números de próton, né, que é justamente a quantidade que corresponde ao que está no núcleo. Lembra que o núcleo de um átomo é composto por prótons e nêutrons. Você já viu isso em química, né? Então vai juntar esses dois. E aí o número atômico vai ser 2. E aí você vai na tabela periódica e vai descobrir que o elemento de número atômico 2 é o hélio. E a massa do hélio é 4. Então veja aqui, ó, tá faltando alguma coisa, né? 2 mais 3 não dá 4. Então libera mais uma coisa ainda que é um nêutron, que é justamente a partícula que está no núcleo. E o nêutron tem massa 1 e o número atômico 0. Né? Aqui, 2 mais 0 tem que dar 1 mais 1, né? Que é do deutério e do trítio. Então 1 mais 1 é igual a 2 mais 0. Beleza, a parte de baixo está certinha, né? Esse aqui eu excluí, tá? Ó, que esse não está sendo usado. 2 mais 3 tem que ser igual a 4 mais 1. Tá? Então, perceba que essa reação aqui de fusão nuclear, ela é uma reação que juntou átomos e isso gera muita energia. Então aqui há uma liberação gigantesca de energia, que é justamente a energia a qual nós estamos recebendo nesse exato momento, que é a energia solar. Então veja que o Sol, né, nada mais é do que uma junção dos 2 hidrogênios formando o elemento hélio, certo? Formou o hélio. Por isso que o Sol ele tem esse sinônimo, hélio, que tem a ver com a formação do processo de fusão dos hidrogênios,
heliocentrismo, ou seja, o Sol está no centro do universo, certo? Então, ó, geocentrismo, a Terra está no centro. Heliocentrismo, o Sol está no centro do universo, que é mais ou menos aí o sistema que nós temos hoje. Qual que é a diferença? É que eles ainda pensavam que o planeta Terra fazia uma órbita circular, né? Fazia uma órbita circular. E não é bem o que acontece atualmente, né? Que nós sabemos aí. Então, ó, segundo esse sistema, cada planeta, inclusive a Terra, descrevia uma órbita circular em torno do Sol. Tá? Então, eles imaginavam que tinham os planetas, ó, planeta descrevia uma órbita circular em torno do Sol. Qual que é a diferença disso para a teoria atual? Então, vamos vendo a nossa linha de raciocínio. Vamos fazer uma linha do tempo. Então, a primeira, qual que era o que nós descrevemos? Era o geocentrismo, certo? Geocentrismo. Então, vamos entender essa parte inicial. Vou abreviar aqui, tá? Geocentrismo. Escrita por, não lembro o nome, vamos voltar aqui, ó. Escrita por Ptolomeu, tá? Cláudio Ptolomeu. Aí depois veio quem? O heliocentrismo. Heliocentrismo, ok? E aí ambas essas aqui falava que o centro era quem? O centro era a Terra. Tudo girava ao redor do planeta Terra. E agora no heliocentrismo, o centro é o Sol. E tudo girava, ó, então essa aqui é o centro, tá? Vamos colocar as principais características. Então aqui era o centro de tudo. Vamos colocar certinho aqui, ó. Então aqui era o centro, era a Terra, e aqui o centro era o Sol. E como que era o movimento de rotação? Eu lembro, eu já expliquei no comecinho dessa aula, né? Ó, rotação e translação, beleza? Ó, girando ao redor, translação. Então, como que era o movimento de translação? Aqui não rotação, eu falei uma e é o outro. Então, como que é o movimento de translação? Vamos abreviar aqui, ó. Então, eles descreviam órbitas circulares. Então, todos que giravam ao redor eram órbitas circulares e do Sol da mesma forma. Os planetas, né, giravam em órbitas circulares também. Certo? Qual que é o erro do modelo atual? O que é o modelo atual nos diz? Ainda assim, o centro continua sendo o Sol. Isso não muda, tá? Então não deixa de ser um tipo de heliocentrismo, tá? Um tipo, porque significa que o hélio está no centro, o Sol está no centro. Mas será que o Sol realmente está no centro? Será que isso é verdade? Não é. Por quê? Porque o movimento circular hoje em dia, ele não é mais utilizado. Ele faz uma elipse, tá? Então seria mais ou menos isso, ó. O Sol aqui, ó, e aqui o movimento circular, heliocentrismo, certo? E agora o modelo atômico atual. O atual é isso aqui, ó. O Sol está aqui e aí os planetas descrevem uma elipse. Eles fazem isso, ó. Não é mais um círculo, é uma elipse. Que é uma elipse, é um círculo achatado. E o Sol não está mais no centro. Ó. Veja que o Sol está deslocado para uma ponta da elipse. Então ele está mais próximo a um lado, certo? Então ele está mais próximo a esse lado e mais afastado a esse lado. E aí tem nomes para isso que você já sabe, que daqui a pouquinho nós estaremos vendo, tá? Então, os planetas não mais descrevem órbitas circulares, e sim órbitas elípticas. Então, eles fazem elipses. Ok? Então, esse aí é o movimento atual. E é claro que você terá o Sol deslocado para uma das pontas. Né? Então, o Sol já não é mais o centro, ele está próximo a uma ponta da elipse, certo? Então, não está no centro. Então, não está no centro.
e sim em uma das pontas dessa elipse, ok? E aí vamos descrever algumas coisas aí em relação à elipse, beleza, pessoal? Entenderam bem o que significa esses três conceitos, né? Geocêntrico, heliocêntrico e o conceito atual. Eu quero ouvir pelo menos um sim ou não. Deu para diferenciar esses três aí? Consegue diferenciar gel de hélio do atual? Entenderam a diferença? Sim ou não para essa resposta? Entenderam bem a diferença? Vamos lá ver se eu posso continuar. Eu sempre dou uma paradinha no momento assim crucial da explicação para ver se vocês estão entendendo, né? É bem importante vocês estarem me respondendo também. Tudo certo com esses três modelos? Então vamos lá ver o que vocês colocaram aí. Então a Kailane falou sim, né? Por enquanto só a Kailane entendeu. Quem mais aí? Tudo certo? Quem mais que entendeu aí? A Nayane também. Alguém não entendeu, pessoal? A diferença entre esses três sistemas? Tudo certo, né? Bom, então beleza. Então vamos lá. Já que você entendeu a diferença entre esses três, né? Agora vamos lá continuar então. Deixa eu passar o slide aqui. E aí, continuando o histórico, ao morrer, né? Quem morrer? O Copérnico, né? Ao morrer, Copérnico, na verdade, o Branche, só voltar aqui que eu não li o nome inteiro. Entretanto, o modelo Copérnico não foi aceito pelo astrônomo dinamarquês Tycho Brahe, né? 1546 a 1601. E aí esse Tycho Brahe, ele cedeu as observações ao discípulo chamado Kepler. Opa, apareceu o nomezinho Kepler aí, ó. Certo? Então apareceu o nome Kepler. E ele tentou, em vão, explicar o movimento dos astros por meio das variadas figuras geométricas, baseado no heliocentrismo. Baseado, não é igual, tá? Baseado no heliocentrismo, em sua intuição, e após inúmeras tentativas, ele chegou à conclusão de que os planetas seguiam uma órbita elíptica, ou seja, o nosso sistema atual, a qual estamos usando, né? Claro, atual é o que estamos usando, ele fala da órbita elíptica, certo? Então, esse modelo que eu acabei de explicar para vocês aqui, ó, o modelo atual, tem a ver com as leis de Kepler. Então, só para você entender, né, como é que começou a parte histórica dele. Então, agora você já ouviu falar do Kepler, né? Então, ele pegou algumas ideias do heliocentrismo através do estudo de um outro cientista, né, que não ficou tão famoso assim, e colocou o modelo atômico atual, sendo que o Sol não está mais no centro, ele está em uma das partes da elipse, e os planetas giram em órbitas elípticas, não mais circulares. E aí, com isso, gerou as leis de Kepler, né? Ele começou a descrever as leis conforme essa visão a qual ele tinha, ok? Então vamos ver ali quais seriam as relações. Ó. Só para você ter uma ideia, essa imagenzinha aí, ó, mostra os dois modelos mais antigos, né? Que é o geocêntrico, né? Ó, então o geocêntrico, então aqui no meio, ó, está o planeta Terra, ó, esse azul é a Terra, tá vendo? E tudo girando ao redor da Terra. Então esse em branco aqui, ó, veja pela minha legenda aqui, ó. Então esse branco é a Lua, tá vendo? A Lua está aqui, ó. Aí depois vem o Mercúrio, aí depois vem o Vênus, de acordo com essa nomenclatura, né? Ó, Vênus. Aí depois vem o Sol, o Sol está aqui. Aí depois vem Marte, que está aqui. Aí depois vem Júpiter, que estaria aqui, ó, em verde. E depois o Saturno. Então perceba que eles estão fazendo dois movimentos, tá certo, pessoal? Eles estão girando ao redor da Terra e estão fazendo o movimento de rotação, de translação aqui também. Então ele está girando numa elipse, né? Ó. Então estaria, vamos pegar nosso planeta de novo aqui, ó. Estaria aqui, né? Ó. Vou colocar mais para cá. E esses planetas estariam girando, ó, girando ao redor de si próprio, certo? E também girando ao redor do planeta. Ó.
Então, ó, dois movimentos, ó, girando ao redor de si próprio, certo? Ó, e, ao mesmo tempo, ó, girando ao redor do planeta. Então, essa é a movimentação que eles imaginavam nesta época, tá? E aí, aqui embaixo, o heliocentrismo. Tudo circular ainda, que está achatado, tá? Porque é só uma foto, mas imagine que é circular. Agora, o Sol está aqui, ó. O Sol está no centro, e aí depois vem o restante, né? Ó, o que está em roxinho aqui, ó. Aí aqui seria, ó, Mercúrio, aqui está laranja, ó, seria Vênus. Aí depois, ó, o que está em azulzinho aqui seria o Saturno e assim por diante, tá? Então, a ordem não importa muito, o que importa é que você tenha isso em mente. Então, ó, a Terra no centro, modelo geocentrismo. O Sol no centro, modelo heliocentrismo. Que ambos, né, por enquanto, nenhum desses está em vigência, né? Estamos no modelo atual, que é de acordo com algumas definições aí utilizadas para estudar as leis de Kepler. Então, continuando, primeira lei de Kepler. Agora você já entendeu como é que apareceu esse cara aí na história, né? Agora, a primeira lei. Deixa eu dar uma olhadinha no horário antes. Temos 3 minutinhos. Tá, dá para comentar pelo menos a primeira lei. Aí a próxima aula a gente continua a partir daí. Então, a primeira lei diz o seguinte, ó, é chamado de lei das órbitas, tá? Vai escrevendo, ó, primeira lei de Kepler, né? Lei das órbitas. Então, o que esse cara falava? Então, olha o que está escrito ali, ó. Vai aparecer a definiçãozinha dele. As órbitas dos planetas ao redor do Sol são elipses nas quais ela ocupa um dos focos. O que é isso? O que é uma elipse? Começa por aí, tá? Então, em uma elipse, eu vou mostrar para você aqui um videozinho que infelizmente não vai dar tempo. Mas uma elipse, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai pegar a sua apostila e você vai fazer uma atividade que está na página, não agora, tá? Depois que terminar essa aula. Você vai pegar a atividade da página 5 do quarto bimestre, tá? Então, não sei se vai dar para mostrar aqui, ó, tem essa imagem aqui nessa página, tá vendo? E aqui embaixo, tá meio ruimzinho, eu coloquei o fundo. Deixa eu tirar um pouquinho. Bom, página 5. Aí tem assim, ó, pesquise, aprenda a desenhar elipses, tá? Então, eu quero que você faça essa atividade na sua casa. Você vai precisar de um barbante, 2 tarraxinhas, uma folha de papel e um lápis. Tá? É isso que você vai precisar. Depois você lê certinho nessa página, que aí vai descrever como. O que você vai fazer? Ó? Você vai pegar a sua folha de papel, certo? Imagine que aqui seja a sua folha de papel. Uma tarraxinha embaixo, seria legal você colocar uma placa de isopor, alguma coisa de madeira, para você não estragar a superfície a qual você vai estar usando, né? Aí você vai colocar uma tarraxinha aqui, ó, ou um preguinho, e uma tarraxinha aqui e um preguinho. E aí, de um lado, você vai ligar um fiozinho. Então, amarra o fio aqui, ó, um fiozinho. Aí você vai esticar esse fio até passar um pouquinho. Você passa um pouquinho dessa tarraxinha e aí você volta. E aí essa ponta você vai amarrar aqui nessa tarraxinha ou nesse prego. E aí esse excedente você vai colocar o lápis aqui, ó. Então aqui você coloca o lápis, certo? E aí você vai traçar uma linha aqui, ó. Você traça uma linha com esse lápis e aí depois traça a linha do outro lado com lápis. Então essas tarraxinhas que você colocou aqui, ó, isso aqui são chamados de foco, que é justamente essa distância, né, que você utilizou aí para essas tarraxinhas. E aí esses focos é justamente no sistema atual aonde o Sol está, né? Então aqui, ó, seria a posição referente ao Sol, tá? Então aqui, ó, seria a posição do Sol. Então o Sol ele está em um dos focos. Você vai ter 2 focos aqui, né? Ó.
Aqui é o foco 1 e aqui seria o foco 2, que são duas tarraxinhas. O Sol, ele estará exatamente em cima de uma dessas posições. Na outra não, porque é um Sol só, né? E aí perceba o quê? Que esse movimento elíptico vai ter duas etapas, vai ter duas partes. Essa parte que está mais próximo, então imagine o planeta Terra aqui, ó, mais próximo ao Sol. Então isso, ó, ele está mais próximo, tá? Então ele está mais perto. Então aqui ele está mais perto do Sol. Lembra que o Sol é chamado de hélio, certo? Mais perto do hélio. Então a esse nome foi denominado peri de perto, certo? Peri, olha aqui, ó. Peri, e aí hélio. Colocou essas palavras aqui, ó. Perhélio. Então aqui é o perihélio. Ok? Que é a região mais próxima ao Sol que está aqui, ó, essa distância aqui. E essa outra distância aqui, ó, essa outra distância do Sol até o planeta que estaria aqui, ó, que está girando, né? Então imagine que agora o planeta Terra esteja aqui. Então vou chamar de D maior aqui. Então aqui eles não está mais afastado. Então aqui, ó, o Sol está mais afastado, certo? Afastado de quem? Do Sol. Lembra que o Sol é hélio. Então aqui você tem o afélio. Então aqui afélio, certo? Af e o hélio. Juntando tudo isso, você tem o afélio, que é a região onde o planeta está mais afastado ao Sol. Tranquilo? Então, eu quero que você faça, né, na atividade de hoje, esse sistema aqui. Pegue uma folha de papel, coloque duas tarraxinhas, né, ou dois preguinhos, claro, coloque uma superfície embaixo que dê para você furar, né, que você vai ter que furar com as tarraxinhas. Faça esse fio igual eu mostrei para você e desenhe essa elipse, né? E um desses pontos, que é onde está justamente a tarraxinha, você vai colocar ali, por exemplo, uma imagem, ou fazer um desenho de um sol em cima. Que a próxima aula nós estaremos usando esse teu trabalho aí, tá? Então, trabalho de hoje, faça isso, tire uma foto e coloque ali no Eclass para mostrar que você realizou essa atividade. Aí, depois disso, você conclua a sua aula, tá bom? Que nas próximas aulas nós estaremos usando essa atividade para que você consiga ver as leis de Kepler. Então, uma atividade prática para hoje, tá? Não tem exercício, somente fazer isso daí, tá bom? Então, seria isso, pessoal, a aula de hoje, tá? Alguma dúvida na atividade? Faça, tá, pessoal? Faça mesmo, quero ver a foto lá no Eclass, para considerar que seja realmente atividade pronta, porque isso será usado nas próximas aulas. Se você não fizer, você vai ter mais dificuldade de entender ali algumas relações. Tranquilo? Então é isso daí, pessoal, né? Tenha um restante do dia abençoado, o restante das aulas também abençoado. Deus abençoe a cada um e até amanhã. Boa aula para vocês, até amanhã. Tchau, tchau.